Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Vem Ser Autêntico. Quinta-feira, dia 25 de junho, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Hoje ficamos impressionados com a rotunda afirmação de Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Pelo menos esta afirmação pede-nos responsabilidade perante a nossa condição de cristãos, ao mesmo tempo que sentimos a urgência de dar bom testemunho da fé. Edificar a casa sobre a rocha é uma imagem clara que nos convida a valorizar o nosso compromisso de fé, que não se pode limitar apenas a belas palavras, mas que se deve fundamentar na autoridade das obras, impregnadas pela caridade. Um destes dias de junho, a Igreja recorda a vida de São Pelágio, mártir da castidade, no umbral de sua juventude. São Bernardo, ao recordar a vida de Pelágio, diz-nos no seu tratado sobre os costumes e mistérios dos bispos: a castidade, por muito bela que seja, não tem valor nem mérito sem a caridade. Pureza sem amor é como lâmpada sem azeite. Mas diz a sabedoria, que formosa é a sabedoria com amor, com aquele amor de que nos fala o apóstolo, o que procede de um coração limpo, de uma consciência reta e de uma fé sincera. A palavra clara, com a firmeza da caridade, manifesta a autoridade de Jesus, que desperta o assombro dos seus concidadãos. As multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. A nossa prece e contemplação de hoje deve ir acompanhada por uma séria reflexão. Como falo e atuo na minha vida de cristão? Como concretizo o meu testemunho? Como concretizo o mandamento do amor na minha vida pessoal, familiar, laboral? Não são palavras nem as orações sem compromisso que contam, mas o trabalho por viver segundo o projeto de Deus. A nossa oração deveria expressar sempre o nosso desejo
de obrar o bem e o nosso pedido de ajuda, uma vez que reconhecemos a nossa debilidade. Irmão, minha irmã, você sabia que a nossa entrada no reino dos céus não acontece em vista de palavras pronunciadas, orações recitadas e pregações bem elaboradas? Que não adiantará nada para nós somente chamar Senhor, Senhor e não pôr em prática a vontade de Deus? Pois é, se não sabia, é preciso que eu saiba. Se não sabia, é preciso que eu saiba. As nossas ações têm mais eficácia do que as nossas palavras. Se não praticamos o que dissermos, tudo será igual a nada, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Precisamos estar firmes no seguimento da vontade de Deus, que se apresenta por meio de sua palavra. Praticar o mal é não fazer conforme nos direciona a palavra de Deus e agir conforme os nossos próprios pensamentos humanos. O próprio Jesus nos mostra no Evangelho: ouvir a palavra e praticá-la é construir na rocha. A casa construída sobre a rocha é a vida do homem que caminha à luz da palavra de Deus. Deus é a rocha, Deus é o amor, e aquele que ajusta a sua vontade terá uma vida firme, confiante. E as tempestades, os terremotos, os ventos não abalarão. As dificuldades da nossa vida são momentos preciosos para percebermos se estamos firmes sobre a rocha, firmes que é Jesus, a rocha firme que é Ele, ou não. Existem devoções às ostensivas invocações do nome de Jesus e às espantosas narrativas de expulsões de demônios e de milagres de Jesus. Contudo, estas devoções podem dar uma satisfação pessoal que leva à omissão das práticas essenciais que realmente agradam a Deus. Neste texto de Mateus, vemos que a fidelidade a Jesus está na prática da vontade do Pai, que está nos céus. Isto é, que se pede na oração do Pai Nosso. Jesus revelou a vontade do Pai na proclamação das bem-aventuranças e na sua vida, com seu amor, promovendo os pobres e excluídos. Deus abençoe a todos. A saúde da Paraíba ganhou mais fôlego na luta contra o coronavírus. Já são mais de 1.000 leitos exclusivos para a Covid-19 e 3 novos hospitais foram abertos com 463 novos leitos. O Hospital Solidário em Santa Rita, o Hospital de Clínicas de Campina Grande e a Frei Damião II. No Sertão, o Hospital de Patos foi reformado e terá 30 UTIs só para a Covid. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.